Ele é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo e ele passa a habitar entre os homens, como Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele disse: de sorte, meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e foi obediente, até obediente à morte de cruz. Cristo, ele vem para realizar a vontade do Pai. O Pai, ele planejou o plano da salvação na eternidade, e ele revela à humanidade o plano por meio de Cristo. Cristo vem pôr em prática e realizar o plano divino, o plano da salvação. E no batismo do Filho, nós podemos aprender a obediência de Cristo à vontade suprema do Pai. Jesus, ele nos ensina que mais vale o poder, mais vale a glória, mais vale a obediência a Deus do que qualquer coisa desta terra e no céu. Jesus, ele vai a João para cumprir toda a justiça. Em Mateus capítulo 3, o versículo 15, quando Jesus ele vai a João, e João se opõe a batizar, dizendo que ele era que carecia que fosse batizado, Jesus olha para ele e diz: João, é necessário que eu seja batizado por ti, para que se cumpra toda a justiça. Esta expressão, toda a justiça, ela está interligada a todas as exigências da lei mosaica. Cristo veio à terra cumprir todas as profecias. Cristo veio à terra, se submeteu-se totalmente à obediência da lei, para que assim ele se tornasse o fim da lei, e se tornando o fim da lei, ele se tornou a justificação, a justiça imputada a todo aquele que crê nele. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo disse: porquanto o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, o homem alcança a justificação e a paz com Deus, porque Cristo foi obediente a toda a lei. Após Cristo se submetesse a toda exigência da lei mosaica, ele mesmo diz em Mateus capítulo 5, o versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei, nem abrogá-la, mas cumpri-la. Cristo é a expressão do amor de Deus. Cristo é o investimento de Deus maior para a humanidade. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós alcançamos paz com Deus. Em Cristo nós somos salvos por meio da graça que veio por meio dele. Aleluia. E por Cristo se submetesse a todas as exigências da lei, ele passa a entrar dentro de toda a profecia, e ele passa a ser o Cordeiro de Deus, porque para ser o Cordeiro era necessário se submeter-se a toda a lei mosaica para cumprir. É por isso que quando João vê ele no outro dia, olha para ele, João capítulo 1, versículo 29, e quando João viu Jesus, disse-lhes: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
batismo dele, quando ele vai a João, ele nos ensina o caminho da obediência, o caminho da humilhação e o caminho do serviço a Deus. E isto nos constrange para que nós esteja centralizado dentro da vontade de Deus. É necessário haver uma transformação. É necessário a nossa mente ela ser transformada pelo poder do Espírito Santo. É isso que Paulo diz à igreja em Roma, no capítulo 12, versículo 2. Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem, para estar no centro da vontade de Deus, é necessário ele entregar a sua vida no altar de Deus. E é isso que Paulo roga à igreja em Roma. No capítulo 12, versículo 1, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando um crente entra pelo caminho da obediência, pelo caminho da humilhação, pelo caminho do serviço, não há outra coisa. O céu se rompe sobre ele. Precisamos aprender isso. Tiago, escrevendo aos crentes, falando acerca do caminho da humilhação que o crente deve trilhar na caminhada cristã, se humilhar diante de Deus. Ele nos mostra como nós devemos fazer isso. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele disse: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando a igreja ora, o céu se abre. Mas há um caminho a trilhar. Bendito seja Deus. A vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, é a santificação. Porque um crente santificado, ele ora. Um crente santificado, ele jejua. Um crente santificado, ele lê a palavra. Um crente santificado, ele está no centro da vontade de Deus. Ele está no melhor lugar da terra. E é isso que Paulo disse aos irmãos de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele diz em 1 Tessalonicenses: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O batismo de Cristo, ele também nos ensina que para o céu estar aberto, é necessário nós termos comunhão com Deus. Quando nós lemos o batismo de Cristo nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, ele não registra este detalhe que Lucas registra. Ele apenas diz que quando Cristo desce as águas e ele sobe das águas, o céu se rompe e o Espírito vem sobre ele e a voz de Deus ecoa do céu. Lucas, ele vai nos dar um detalhe muito importante. Ele vai dizer que quando Cristo sai da água, ele ora. Aleluia! Ele ora, irmão.
vida de contínua oração, de perseverança no altar de Deus. E Cristo, ele tinha uma vida de oração. Como homem, ele precisava orar para vencer. Ele precisava estar o mais próximo de Deus. E ele orava. Quando ninguém queria orar, ele saía dentro dos discípulos pela madrugada, ia para os montes orar sozinho, mostrando-nos o poder e a importância da oração na vida do crente. No Marcos capítulo 1, o versículo 35, Marcos registra: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele não precisava que ninguém soubesse que ele estava orando. Ele só queria estar próximo do Pai, mostrar a nós que mais vale a comunhão com Deus do que qualquer coisa terrena. Lucas ainda, capítulo 5, versículo 15, Lucas disse: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos, e ali ele orava. Por trás de todo homem de Deus tem um altar. É isso que ele está nos ensinando. Em momento de angústia, Cristo ora. Ele nos mostra que o melhor lugar onde o homem pode estar é nos pés de Deus. E nós temos nos esquecido disso. Temos buscado outras fontes e não tem resultado. Mas se nós dobrar os joelhos, com as mãos limpas, com o coração purificado, com a mente transformada, Ele nos ouvirá e nos consolará. O céu aberto, irmãos. O céu aberto é sinal da intervenção de Deus. Quando Deus ele abre o céu, é para um propósito. Deus não abre o céu para nós simplesmente sentir uma emoção, para nós simplesmente saltar e pular e falar em línguas. Deus abre o céu com um propósito maior do que a emoção. A Bíblia nos fala no Antigo Testamento de um homem que estava angustiado, confuso, e estava no deserto, sozinho, não tinha ninguém. Ele encontra uma pedra e dentro da sua cabeça, pensando ele que Deus não estava lhe vendo. Esse homem era Jacó. E nós se pergunta, como pode Deus se revelar a Jacó, se ele tinha saído da sua casa, mendigo? Não tente compreender, Deus apenas creia. E a Bíblia nos diz que quando Jacó dorme, ele sonha, e quando ele sonha o céu se abre. Ele vê uma escada de alto a baixo, os anjos de Deus descendo e subindo, e o rei acima, lá no topo da escada, e a voz de Deus vem até Jacó e diz, no capítulo 28, o versículo 15: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenho dito. Eu quero dizer que quando o céu se abre,
mostra em Atos capítulo 12, o versículo 5. Veja a importância da igreja orar. Não é um ato, muito difícil, não. É simplesmente nós orar. Se a oração fosse tão atrativa para nós quanto o gozo do pecado, nós orávamos toda hora, mas não é. É um confronto, a batalha, é renúncia. Nós oramos sem querer, ora querendo, mas o importante é não parar de orar, porque a igreja fazia contínua oração por Pedro. Ela não orou um dia, 2 dias, ela orava sem parar. Mas de repente o céu se abre, Deus envia o anjo, desce na prisão, tira Pedro, e a glória de Deus é manifesta. Porque quando a igreja ora, o céu se movimenta. O céu não tem crise, irmãos. Quem tem crise somos nós. Quem para piorar somos nós. Mas o céu não. O céu não entra em crise. Se o céu achar o homem na brecha, ele se abre. Se ele achar o homem chorando, ele se abre. Porque o céu está aberto sobre a igreja de Cristo. O céu se abriu e Deus enviou o anjo para levar Pedro da prisão. O céu aberto, irmãos, é sinal de revestimento de poder. À luz da palavra, nós compreendemos que Deus, ele abre o céu para um propósito maior do que a nossa mente possa imaginar. Quando ele abriu o céu em Atos 2 e enviou o seu Espírito, e o Espírito, com a voz, com um vento veemente e impetuoso, encheu todos que estavam na casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Era um propósito maior do que a emoção, do que o movimento. Era para salvação de almas. Para que nós queremos que o céu se abra? Para a nossa glória, para o nosso próprio proveito? Não, o céu deve se abrir sobre a nossa vida para a salvação de almas. E a igreja orava em Atos 1, versículo 14, e o revestimento de poder veio, recai sobre eles. A Bíblia nos mostra que quando o homem tem uma vida de oração, de contínua oração, Deus surpreende ele. O crente que ora, ele é surpreendido por Deus. Prove na Bíblia, irmão Francisco, Atos capítulo 7, lá estava Estevão, cheio do Espírito Santo, fervoroso, um homem que orava, pregando, cheio de Deus. Mas Deus disse: eu vou lhe surpreender. Você já veio para o céu, mas antes de você chegar, eu vou abrir os céus e vou mostrar aonde o Filho de Deus está. Porque você é um homem temente, você é um homem que ora. Precisamos orar mais. Aleluia. Está escrito em João capítulo 1, versículo 46. Para tentar o versículo 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhes: por que disse, vinde debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhes:
na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Cristo vai para o céu e os anjos agora está a serviço da igreja. É por isso que nós temos que orar para Deus dizer: desce anjo, quebra a corrente, desembaraça aí e dá vitória. A oração abre os céus sobre a igreja. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 14, Deus ele faz promessas a Salomão, e esta promessa ela nos alcançou, porque Pedro diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Esta promessa nos alcançou. Veja o poder da oração. Deus disse a Salomão, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhes: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí Deus vai mostrar ele o poder da oração, misturado com humilhação, misturado com arrependimento, misturado com convicção. Ele vai mostrar o poder disso. Ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, nós somos povo de Deus, irmãos, temos que clamar: abre-se ao céu, Deus, enche-nos para sermos tuas testemunhas. Assim, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a terra. Deus estava dizendo: quando meu povo fizer isso, eu abro o céu. Até aqui aprendemos com Cristo a obediência e a oração da vida cristã. Mas Cristo ainda nos ensina, no seu batismo, a importância do crente buscar receber de Deus a sua unção. Em João capítulo 1, o versículo 32, João diz: e João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. A descida do Espírito Santo sobre Cristo não se tratava de arrependimento ou de regeneração, se tratava e apontava para as profecias direcionadas ao Messias, ao ungido de Deus. Então, quando o Espírito vem, ele está cumprindo toda a justiça, todas as profecias. Cristo, naquele momento, recebe a unção do Espírito Santo para exercer o ministério profético, sacerdotal e o ministério de rei. Sem esta unção, eu me afirmo, à luz da palavra, que Cristo ele não teria tido êxito no seu ministério, porque Cristo ele mesmo se abdicou de si próprio. Ele não deixa de ser Deus, em essência ele é como o Pai, mas ele se abstém do poder para se tornar dependente do Espírito Santo.
Aí ele vai a João, quando ele sai das águas, o Espírito vem descendo, vem ungindo ele, confirmando as profecias. O que eu quero dizer para encerrar, pois o tempo está chegado, é que Cristo, ele não descartou a possibilidade de querer viver sem esta unção, sem ser ungido. E ele próprio diz, quando ele abriu o livro na sinagoga, todos olhando para ele e querendo saber que mistério é desse homem, o que tem deste homem, que não tem nome. Aleluia! É o Senhor de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito Santo é sobre mim. O Espírito Santo está sobre ti, sobre mim, para quê? Só para ter dor de cabeça? É isso, pastor. Porque tem crente, até eu mesmo, às vezes dou muita dor de cabeça ao Espírito Santo. Mas Cristo nos ensina que o Espírito Santo está sobre ele, para ele cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é: pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Há um propósito para o Espírito Santo habitar na nossa vida. O último tópico da mensagem é a voz de Deus que ecoa dos céus, olha para Cristo e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me tenho prazer. Será que Deus tem prazer em nós, irmãos? Será que Deus olha para nós e sente alegria com a nossa vida, com as nossas obras, com os nossos pensamentos? Que Deus pensa em você, que Deus pensa em mim. Aprendemos com Cristo que é melhor nós seguirmos um caminho doloroso e espinhoso, mas ouvir essa voz do céu dizendo: este é meu filho, eu me alegro nele, e com eles. Eu agradeço a oportunidade, eu a Deus pela confiança nessa igreja. Não deixe de orar por Francisco Mendes. Amém.